tudo bem? Vamos lá. Na semana passada, nós refletimos sobre as lideranças religiosas. E seria interessante a gente analisar cada uma delas e o papel de cada religião no nosso país. Vamos focar no Brasil, vamos focar na realidade. Porém, antes da gente empreender essa jornada, é interessante a gente analisar alguns pontos como retomada lá do sexto ano, lá das atividades, das aulas que a gente já teve no sexto ano, e não só em ensino religioso, mas também em história. E o primeiro ponto que seria interessante é que vocês, já no sétimo ano, tenham uma clareza profunda da diferença entre dois termos: o politeísmo e o monoteísmo. Como foi aprendido na sala de aula, o politeísmo seria a adoração ou a crença em vários deuses. Ou seja, o universo não é regido por uma força apenas, mas existem várias forças ou várias divindades regendo o universo ou regendo a natureza. E o monoteísmo é uma ideia contrária. O monoteísmo ele diz: não há uma força apenas, há um único Deus. Não existem outros deuses, apenas um único Deus. Muitas vezes e equivocadamente as pessoas acreditam que sempre se acreditou em um só Deus. E não foi assim. O monoteísmo ele surgiu num dado momento da história. Ele surgiu e se consolidou depois com várias civilizações que foram também se consolidando. Mas até, por exemplo, na época de Jesus havia o politeísmo e hoje existem religiões politeístas em outros lugares do mundo que não acreditam apenas em um só Deus, mas mais de um Deus. A partir do momento que você admite a crença em mais de um Deus, de certa forma você é politeísta. E isso é importante porque traz várias outras reflexões para o futuro. Mas vamos lá, vamos continuar no que estamos falando hoje aqui. Professor, qual foi então a primeira religião monoteísta? Quem começou com a ideia de um só Deus no mundo? Existe uma crença errada que é fruto do desconhecimento da história, e por isso que é importante estudar história, e é importante que você, sendo religioso ou não, você conheça a história do mundo, porque o conhecimento ele liberta, o conhecimento esclarece. A manifestação do monoteísmo se deu aonde? Se deu com o povo de Israel, ou com os pais da fé, Abraão, Isaque e Jacó. Porém, historicamente, a primeira pessoa, o primeiro organismo, a primeira comunidade que começou a abraçar a ideia de um Deus único, por incrível que pareça, não foi o povo de Israel, e sim foram os egípcios há 1353 anos antes de Cristo. Houve um faraó chamado Akenaton, sua esposa Nefertiti, ambos grandes personagens da história, que naquele momento, na vida dele ali, eles acreditavam em vários deuses. Vocês sabem que os egípcios são politeístas, acreditavam em vários deuses, mas ele não. Ele, por algum momento, por algum estímulo, ele passou a acreditar apenas numa divindade única, representada no disco solar, representada no Sol, a qual ele dava o nome de Atom. E, durante o reinado deste faraó, os egípcios migraram de uma visão politeísta, vários deuses, para uma visão monoteísta, um único Deus. Obviamente, essa visão não vingou, gente. Ela não se sustentou na história. Assim que Akenaton deixou o seu reinado como faraó, retornou o seu politeísmo, porém as sementes da ideia de uma divindade única nunca desapareceram do pensamento ou da cultura egípcia. Mais tarde, acredita-se que uma parte da influência desse atomismo, dessa visão única, desse Senhor único, dessa divindade única, pôde ter interferido no pensamento do próprio Moisés, que foi educado como um príncipe egípcio. Tá? Por que é importante nisso? A primeira religião da história a acreditar em conceitos, por exemplo, vida após a morte,
ou seja, que eu tenho um espírito, que eu sobrevivo à minha morte, que vai haver um juízo, vai haver um juízo, vai haver um tribunal, eu vou ser julgado pelas minhas ações. Se eu for bom, eu conquistarei um lugar bom. Se eu for ruim, eu vou ser condenado. Isso é o juízo, isso é o julgamento, isso é o castigo. A primeira religião que trouxe isso para a história, você não morre, você vive após a morte, você vai ser julgado depois da morte. E se você for uma pessoa boa, será salvo, e se não for bom, será condenado. A primeira religião que apresenta isso para a história é justamente os egípcios. E os egípcios vão interferir ou vão ser uma fonte de inspiração para diversas outras religiões ao longo da história, entre elas os judeus e dos judeus o cristianismo. E é importante ter essa noção nessa ordem histórica. No mundo onde surgiu o judaísmo, a religião dos judeus, que era a religião de Jesus, e é importante que se esclareça, Jesus era judeu, Jesus praticava a sua religião. Havia uma outra religião, haviam várias, mas a religião predominante, além da egípcia, é a religião grega. E depois da morte de Jesus, os seguidores, que são chamados de cristãos através dos apóstolos, condensaram, sintetizaram o ensinamento que eles tiveram em Jesus, o ensinamento dos judeus, e essa interferência que nós chamamos de interferência helenística, e essa semente egípcia para formar o que é hoje as religiões. Então hoje, se você acredita, eu acredito que existe vida após a morte. Eu acredito que se você for bom, você vai receber uma recompensa. Se você for mal, você vai receber um castigo. Você deve profundamente esse pensamento aos egípcios. Foram eles que começaram isso na história. E por que isso parece estranho ao nosso ouvido? Porque parece estranho a professora, nossa, mas não foi assim que eu aprendi, não foi assim que me falaram. A luz, o conhecimento, a todos ilumina. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas você tem que buscar a verdade. E que é a verdade através do conhecimento, através do estudo. É por isso que nós pedimos tanto para os alunos lerem. É por isso que nós pedimos tanto que tenham contato com outras formas de pensamento. Se você não lê, se você não estuda, se você não procura o conhecimento, o que vai acontecer? Você vai se fechar numa bolha acreditando que aquilo que você sabe é o correto, acabando não aceitando a diferença e gerando conflito. O que nós temos muito na sociedade brasileira é isso. Se uma simples pesquisa, um simples estudo bastaria em dizer que não é a questão de certo ou errado, mas uma continuidade histórica dos pensamentos. Por isso, nessa semana, antes da gente começar a falar das lideranças religiosas e tudo isso, antes da gente começar a falar de cada uma religião específica, eu vou deixar como reflexão essa questão do politeísmo, do monoteísmo, do atomismo, que é a primeira religião monoteísta da história, ou a primeira forma, ou a primeira crença que destaca uma força primordial sobre todas as outras. E também a questão do tribunal de Osíris. Refleti muito isso no 6º ano, porém não refleti com muita gente. O que é, gente, o tribunal de Osíris? Nada mais é do que essa visão que você morre julgado, se for bom é salvo, se você for mal é condenado. Eu acho que é importante isso. E nessa linha de raciocínio, vamos verificar também as primeiras obras, os primeiros códigos morais escritos pela humanidade. Quais são as primeiras leis que foram escritas? Qual é o primeiro livro na história da humanidade? Ou o primeiro objeto, ou a primeira estela, estela, uma pedra? Qual é o primeiro registro que nós temos a determinar o que é certo ou errado? Nós temos que retornar muito no passado, bem antes de Cristo, para descobrir o que aquela civilização tinha para oferecer e do que nós hoje, do que dela nós hoje utilizamos. Às vezes pensamos que o nosso pensamento original, que brotou da terra, que caiu do céu, ou que é único nosso, e não é. Às vezes é de uma outra civilização. Então vamos lá, gente, para sintetizar essa aula. Conceitos importantes
Vamos estudar o nosso amigo Akhenaton e a sua esposa Nefertiti, 1353 a.C. no Egito. Vamos verificar a primeira crença, ou a primeira tentativa de crença monoteísta na história, que é o culto à divindade solar, ao Atum, né, representado pelo Sol, no caso o disco solar. Vamos verificar a questão do tribunal de Osíris no sentido de vida após a morte, julgamento e recompensa ou castigo. Recompensa ou castigo. Como uma pessoa era julgada nesse tribunal, à base de quê? E aí nós vamos introduzir o Livro dos Mortos, que é um livro religioso egípcio, para a gente aprofundar esse conhecimento. Pessoal, gente, eu vou citar de novo, João, conhecereis a verdade vos libertará. É importante conhecer, é importante abrir a mente, é importante explorar o conhecimento. E é importante lutar contra todo tipo de ignorância, contra todo tipo de fanatismo. Esse é o foco e o objetivo do ensino religioso. Não é falar apenas de uma ou de outra, mas mostrar que as religiões acompanham o mundo há muito tempo. E nelas encontramos muitos valores que são atuais hoje e são utilizados ainda hoje, mesmo sem a gente, mesmo sem as pessoas perceberem. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.